Glória a Deus, meus amados irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do Rei Jesus seja no seu coração, mais uma semana começando e o Senhor nos reúne outra vez para comer da sua palavra. E nessa semana eu quero compartilhar com você sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito. Você sabe, infelizmente, nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão substituindo a presença e o relacionamento com o Espírito Santo por outras coisas. Nós nos enchemos de conhecimento humano, filosófico, nós procuramos nos remédios, nos tratamentos paliativos, nas terapias, nós procuramos nos vícios, nos prazeres momentâneos, nós procuramos nos amores, nós procuramos na atenção que as pessoas nos dão, aquilo que só podemos encontrar numa vida cheia do Espírito Santo. Essas outras coisas que eu te falei não são ruins em si mesmas, mas não substituem o poder do Espírito Santo em nós. E nesta semana, o desejo do meu coração é despertar você em fé, para que você entenda que só existe uma vida que vale a pena. É a vida cheia do Espírito Santo. Infelizmente, nós falamos pouco disso, mas o Senhor, nesta semana, deseja nos trazer à memória o que verdadeiramente tem valor. Amém? Eu quero dizer que se você está chegando hoje, foi Deus que te trouxe aqui neste devocional, porque todos os dias nós estamos nos encontrando às 7 horas da manhã. Tem sido poderoso esse tempo, então eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, já aperte o botão inscrever-se, clica também no sininho das notificações. E se você já está aqui comigo todos os dias, eu quero sempre te lembrar, deixa o teu pedido de oração aqui embaixo. Eu sempre oro por vocês. Na verdade, todos os dias antes de começar a palavra da manhã, eu tiro um período para orar por cada pessoa, por cada alvo de oração. Muitos me mandam as orações do meu WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o nosso grupo no WhatsApp, onde eu envio links diários. Diariamente eu mando conteúdo lá no nosso grupo. E é eu mesmo que mando, então tem o meu telefone, você pode me mandar a sua petição ali, porque eu vou estar orando por você. Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse comigo em João 7. Eu esqueci de pedir. Clica no botão gostei do vídeo também. Todo mundo. Você sabe que 60% das pessoas que participam diariamente aqui comigo não são inscritos. E de todos os que assistem, 10, 20, clica no botão gostei do vídeo. Então faça isso, porque quando você clica no botão gostei, o YouTube entende que é um vídeo legal. Ele vai mandar para mais pessoas. Abra a palavra de Deus em João 7. Nós iremos ler o versículo 37. João 7, verso 37. Diz assim a palavra: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aleluia. Que é maravilhoso isso, né? Jesus chega nos discípulos, chega diante das pessoas e diz: olha, se vocês têm sede, venham e beba de mim. Se vocês estão procurando algo para os suprir de verdade, beba. O Espírito Santo, gente, não é
um arrepio que nós sentimos em uma reunião espiritual. Não. O Espírito Santo é a própria vida de Deus que está disponível a todos nós. Quando nós trazemos o Espírito Santo para o nosso dia a dia, e essa semana eu quero falar muito sobre ele e sobre como você ter uma vida de relacionamento com essa pessoa chamada Espírito Santo. Quando você traz ele para o seu dia a dia, você começa a experimentar de coisas extraordinárias. Jesus disse sim, aprendei de mim, mas ele tem algo mais profundo ainda, que é, além de aprender de mim, a vontade do Senhor é que nós bebamos dele. Jesus diz, bebam de mim. Ou seja, a vida cristã não é vivida só com o conhecimento mental. A vida cristã é experimental. Se você quer viver uma vida profunda com Deus, você precisa aprender isso. Você precisa experimentar do Espírito Santo. Você precisa experimentar de um relacionamento diário com Ele. Quando você aprende a depender de Deus, a se satisfazer em Deus, tudo muda. Um dia um irmão disse para mim, pastor, eu não consigo vencer o pecado. É mais forte que eu. Eu falei para ele, pois é porque nós não lutamos contra o pecado. Porque não temos força para vencê-lo em nós mesmos. Ele disse, mas e agora então, o que eu faço? Eu respondi, olha, você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa viver uma vida profunda de relacionamento com o Espírito. E quanto mais cheio do Espírito você for, mais o pecado perde espaço na sua vida. Quanto mais cheio do Espírito você é, quanto mais profundo você é em Deus, quanto mais íntimo de Deus você se torna, mais o Senhor vai transformando você de dentro para fora. Isso é maravilhoso. Jesus fala que aqueles que bebem dele vão ter dentro de si um rio fluindo de vida. Isso é maravilhoso. O rio do Espírito não é externo que te empurra. Não. O rio do Espírito, ele é de dentro, que te motiva, que te traz vida, que te capacita, que te desperta, que te sustenta. A vida com Deus não é uma vida de força, mas de rio fluindo. E o Espírito Santo está disponível para todos aqueles que têm sede. Jesus nunca pediu perfeição, desempenho, estudo. Jesus não espera que você seja um teólogo, um estudioso das Escrituras, dos textos. Você sabe, nos dias de dificuldade da sua vida, às vezes, muitas vezes, o teu conhecimento teológico, o teu diploma universitário, a tua conta no banco não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer a diferença é o teu relacionamento com Deus. E se você não cultivar isso, você não tem nada. Jesus pediu uma coisa só: sede, sede. Quem tiver sede, vem, beba. É só isso que Deus espera de nós. Sede. Sede por mais. Sede por provar mais. Tudo no reino espiritual começa quando você cultiva a sede. Tudo no reino espiritual começa assim.
quando você tem essa vida sedenta pelo Espírito, a tua vida é transformada. Por quê? Porque rios vão fluir. Você sabe, você pode enfrentar a vida de duas maneiras. A primeira é de acordo com a sua força. Então você vai trabalhar sempre de fora para dentro. Com o teu conhecimento, com as tuas habilidades, com os teus relacionamentos, com as circunstâncias favoráveis, com a tua genética, com a tua família, com tudo aquilo que é natural. E a segunda maneira de viver a vida é pelo Espírito. É permitindo com que a fome de dentro te conduza. Deixando com que aqui de dentro o Senhor desperte você. O Espírito Santo, ele vai te transformando à medida que você dá espaço para ele. Ele nos conduz de glória em glória, de glória em glória. E quando a gente menos percebe, não foi pela força, não foi pela capacidade, não foi pelo diploma, não foi pelo dinheiro. Ele mesmo nos levou em um lugar onde nós mesmos, por nós mesmos, jamais chegaríamos. Eu vou te dizer, nada substitui a vida cheia do Espírito. Absolutamente nada. Você precisa orar. Ó Senhor Jesus, me faz viver uma vida profunda de amor e de relacionamento com o Teu Espírito Santo. E você tem que dizer, ó Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento contigo. É interessante. Eu quero encerrar te dizendo um segredo espiritual que eu aprendi. Muitos anos já. Foi logo no início da minha caminhada com o Senhor. Deus é o meu Pai. Então com Ele, eu trato com submissão. Amém? Então com o Pai eu me submeto. Ok? Com o Filho, Jesus, eu aprendo como deve ser. Como viver. Por quê? Porque Ele passou pelo que eu passo. Ele viveu o que eu vivo. E se Ele passou, eu vou passar também. Então, com o Filho, eu tenho um relacionamento de aprendizado. Onde Ele é o meu modelo, Ele é o meu exemplo, Ele é o meu padrão. Mas com o Espírito, eu tenho um relacionamento de intimidade. Porque é nele que eu encontro forças. É nele que eu me satisfaço. Porque Ele é o Deus dentro de mim. E o meu relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento de dependência. Onde diariamente eu reconheço que eu não sou, mas Ele é. Que eu não sei, mas Ele sabe. Que eu não posso, mas Ele pode. E todos os dias, quando eu construo dependência do Espírito Santo, eu começo a ter êxitos diários. Por quê? Porque eu já não confio mais em mim mesmo. Eu permito com que o meu coração se aquiete para ouvir aquilo que Ele quer de mim. Que nesse dia, meu irmão e minha irmã, que nessa semana o seu coração seja despertado para um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Você pode falar amém? Eu quero encerrar orando por você e queria pedir que você deixasse um comentário aqui, escrito o seguinte: eu quero ter um relacionamento com o Espírito Santo. E amanhã, nos outros dias, eu quero falar mais sobre esse assunto. Escreve aqui: eu quero ter um relacionamento com o Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa eu orar pela sua vida agora. Pai, eu agradeço por estar aqui com os meus irmãos e te louvo, Senhor, por mais uma semana que começa. Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine a ser íntimos de Ti.
Nós queremos depender da sua força, porque o Senhor, ó Espírito Santo, é a nossa fonte. Nós sabemos que o Senhor deseja nos conduzir a uma vida plena, abundante, frutífera, alegre. Ó Senhor, nos ensina o teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar aqui. Eu queria pedir que antes de você saísse do vídeo, que você pegasse o link e mandasse para pelo menos 5 pessoas agora, antes da gente começar. Quer dizer, antes da gente terminar, para que eles também sejam abençoados. E amanhã vamos estar aqui, se o Senhor permitir. Fica na paz, meus irmãos. Tchau, tchau.